Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui na luta tentando gravar uma mensagem pra vocês, mas gravar ao ar livre tem dessas, né? Ainda mais a gente que é mulher, tem cabelo comprido e quer deixar ele solto, né? Eu tô aproveitando aqui o nosso amigo sol ali atrás, tô num cenário gostoso aqui e é o tempo que o senhor preparou pra gente poder conversar hoje. Eu tenho uma mensagem que tem uns dias já que eu tenho refletido a respeito. Coisas que a gente vai repousando os olhos nas escrituras e a gente vai buscando discernimento e entendimento, e a gente percebe que algumas interpretações estão meio incorretas e a gente traz tudo à luz da palavra. Então, desde agora, eu coloco na presença do Pai, né, consagro esse momento a Ele e peço para que cada um que está assistindo ou que vai assistir esse vídeo que seja abençoado, que tenha um entendimento aberto e que tenha um coração humilde para receber essas palavras. E coloca diante do Pai, coloca o teu coração, se há alguma resistência ali, pede para Ele te iluminar, que com certeza Ele vai mostrar a verdade, né? Todo o engano, toda resistência, toda fortaleza mental que se levanta contra a veracidade dessas palavras aqui, seja posto por terra. Eu quero começar lendo com vocês então um texto que está lá em Ezequiel 34. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, a palavra do soberano o Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano o Senhor. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão, num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o meu rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não basta que comam em boa pastagem, deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água límpida, deverão vocês também lamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra. Pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro,
empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas. Cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão seu fruto, a terra produzirá sua safra e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as cangas de seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas e que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Agora eu quero convidar vocês para abrir lá em João 10. A gente vai fazer a leitura junto desse texto e vocês vão perceber que o entendimento é completamente diferente do que é tratado no sistema religioso. Olha só. João 10, a partir do versículo 1. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Vocês conseguem entender e discernir através da associação dessas duas passagens, tanto de Ezequiel 34 como João 10, que a interpretação desse versículo de João 10:10 que fala, né, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, não tem nada a ver com o maligno gerando dano na área sentimental das pessoas, na área financeira ou aqui e ali, não tem nada a ver com isso, porque nesse momento aqui, Jesus ele está exortando a respeito dos maus pastores, daqueles que lideram mal o seu rebanho, daqueles que são assalariados, que se importam só de se beneficiar do serviço do templo e não fazem o que deveriam fazer, que é cuidar das ovelhas dispersas, as doentes, as fracas. Tem outro texto que eu quero ler com vocês, que ele está lá no capítulo
13 de Ezequiel também. Agora eu tô aqui com a minha primeira Bíblia que eu tive, que eu ganhei ela quando eu tinha 13 anos. Tem o nome de uma pessoa aqui, mas eu não vou, né, mostrar, só pra não expor. Mas olha o tanto que ela tá judiadinha, né? Agora eu tô com 31 e olha o quanto essa Bíblia já foi usada, né? Ezequiel 13, então, vai dizer assim, ó. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permanecesse firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dize aos que a caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a cal com que a caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra o que as caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para elas têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Tem um outro texto lá no livro de João, capítulo 2, que é aquele texto onde Jesus ele purifica o templo, né? Então, João 2, versículo 13 em diante vai dizer assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O que eu quero trazer para vocês aqui com a relação desses dois textos, né? Tanto a passagem de Ezequiel 13 quanto João 2, onde Jesus faz a purificação do templo e faz a menção, né, de que o santuário seria destruído e que no terceiro dia, em 3 dias, né, ele seria reconstituído. Ele não estava falando de um templo físico, ele estava falando do próprio corpo, o próprio santuário. Como Deus diz, né, na palavra, ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Por quê? O único santuário digno de ser reconstituído depois de ser derribado, depois de ser de ir para as ruínas, né, é o nosso corpo, porque é o santuário mais perfeito que foi criado pelas próprias mãos dele, não pelas mãos do homem. Analisando o que Jesus fala, né, para a mulher samaritana,
junto com esses textos de Ezequiel 13, onde fala que as paredes que foram caiadas, né, pelos falsos profetas, elas ruirão, né, elas cairão. E também o texto de João 2, onde fala sobre a purificação do templo, que Jesus estava se referindo à reconstrução do próprio corpo, né, que ele seria derribado e as pessoas que estavam ali, elas se preocuparam, né, na questão do templo físico. Então, Jesus ele não está falando propriamente da importância do templo físico e sim do corpo. Tanto é que o corpo da gente ele é o santuário mais sagrado. A mulher samaritana ela fala para Jesus, né, mestre, nós adoramos neste monte e vocês dizem que o lugar para se adorar é em Jerusalém. Então, onde é o lugar, né, que eu devo adorar? E Jesus disse, em verdade te digo que chegará o tempo, na verdade esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para seus adoradores. Isso significa que a gente não precisa se martirizar pela questão de não ir num templo, em algum lugar para poder adorar a Deus. Não necessariamente precisa de um lugar físico, basta que se adore Ele em sinceridade e verdade, né? Onde quer que a gente esteja. Claro que, meus irmãos, não interpretem errado as minhas palavras. Eu não estou dizendo que a gente não deve congregar, que a gente não deve procurar os irmãos, a gente procurar estar reunidos e falando da palavra, porque a própria palavra, né, os próprios apóstolos nos orientam, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, mas não tem necessidade de fazer isso estritamente num templo físico, né? E que Deus possa direcionar vocês para um local onde a palavra dele não seja corrompida, não seja distorcida, onde a verdade sobre os dízimos e as ofertas, que também é outro texto lá em Malaquias, né, que as pessoas interpretam errado. A questão dos dízimos eram alimentos, eram produtos da agropecuária, né, tanto o que a terra produzia, quanto as primícias dos animais, dos rebanhos. E lá em Malaquias, quando fala, né, todavia vós me roubais e me dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas, né? Então, por vossa causa repreenderei o devorador. Então, esse texto, ele também é distorcido, porque quando fala ali em devorador, não está falando de demônio ou uma força espiritual maligna, e sim uma praga que atingia a lavoura, atingia a colheita, né? E prejudicava, porque os sacerdotes naquela época eles estavam roubando, assim como a queixa de Deus em Ezequiel 34 é que os sacerdotes eles estavam separando o melhor das colheitas, o melhor dos dízimos, das ofertas que eram levados ao templo para eles e não estavam dando isso para as pessoas que deveriam se beneficiar desse sistema de ofertas, né, que era a forma como Deus exercia a justiça dele no meio do povo de Israel. Levava-se os dízimos e as ofertas até o templo em Jerusalém e ali os sacerdotes deveriam distribuir isso para os levitas, para os sacerdotes que serviam ali. O próprio dizimista ele se alimentava dos dízimos para as viúvas, para os necessitados, para os órfãos, para o estrangeiro que estivesse passando ali e precisasse de alguma assistência. E a queixa na Bíblia que a gente vê aqui é a questão dessa assistência ser negada para essas pessoas, roubarem essas pessoas, ficando com o melhor da terra para elas. Então, a ira de Deus, quando ela fala, né, ali no texto de Malaquias, que seria enviado o devorador, seria para que, mais ou menos no sentido assim, já que vocês estão negando assistência para o meu povo, eu também vou mandar uma praga para destruir a colheita de vocês, para que vocês também não tenham do melhor, entende? Então, que Deus toque no coração de vocês, traga à luz toda a verdade, que vocês coloquem sempre tudo aquilo que não concordam a respeito da palavra ou do que alguém traz para vocês, mesmo expondo biblicamente, leva para Deus e diz: Pai, eu não concordo com isso, mas se tiver engano no meu coração, me mostra. Se eu tiver certo, confirma no meu coração, mas se eu tiver errado, eu errada. Então, dá essa humildade, dá essa liberdade para Deus trabalhar e ministrar a palavra dele no teu coração, né? Porque
o ser humano é falho, ninguém está livre de cometer enganos, né? Mas a gente tem que ter sempre humildade para pedir para ele sabedoria, discernimento, entendimento e, como a palavra diz em Tiago 1,5, que toda vez que a gente pede sabedoria para Deus, Ele nos concede. Então, Deus abençoe vocês e até a próxima!